Vamos? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavradores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios, envergonhados e repelidos todos que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Todos nós conhecemos a dor da angústia. Existem momentos na nossa vida que o sofrimento ele se prolonga tanto que parece que vai esmagar o nosso coração. O Salmo 129 é mais um dos salmos dos degraus, da peregrinação, do cântico de romaria, onde, mais uma vez, lembramos que estes salmos eles eram entoados pelo povo de Deus, Israel, quando eles subiam para Jerusalém para adorarem ao Senhor. É um salmo de lembrança e resistência, em que o povo de Deus, ele reflete todas as suas lutas que eles atravessaram na sua peregrinação, e como Deus foi fiel, e como Deus sustentou o seu povo. Este salmo, queridos irmãos, é extremamente relevante para nós e tem uma relação até muito particular com os cânticos que até entoamos já na parte da manhã, nesses dois cânticos iniciais. O Salmo 129, ele nos ensina a lidar com as nossas próprias angústias, sejam elas pessoais, sejam elas coletivas, nos fazendo lembrar que a dor em nós, ela é real, mas ela não é definitiva. Que a opressão, ela é cruel, mas ela não é eterna. E que a justiça de Deus é certa, mesmo quando ela pareça tardar. Vamos, irmãos, de praxe, como gosto e como acho interessante e didático para nós, destacarmos pontos do Salmo 129. Vamos desdobrar ele em partes. A primeira parte, e que eu quero refletir com os irmãos, fala sobre a angústia. E você percebe isso do verso 1 até o verso de número 3. É muito nítido aqui a expressão do salmista, do seu momento de angústia que ele passa. Então, se você é atrevido como eu e rabisca a sua Bíblia e marca a sua Bíblia, no sentido de fazer dela como estudo para você, você pode destacar. Então, do verso 1 ao verso 3, a declaração é a angústia. O verso de número 4 fala sobre a libertação. E a última parte é a esperança, que está dos versos 5 até o verso 8. Do 1 ao 3, temos a angústia. Do verso 4, temos a libertação. E no verso 5 até o verso 8, a esperança. Então, a gente pode... eu estou sentindo um barulhinho aqui de microfonia. Se puderem nos ajudar. Vamos, então, olhar para esse primeiro aspecto, sobre esse primeiro ponto que a gente destacou. E a ideia central e o tema proposto para nós nessa noite não, né?
nesta manhã, mesmo que o tempo esteja nublado, ainda hoje é dia. A angústia humana e a esperança divina. A angústia humana e a esperança divina. Vamos então, queridos irmãos, destacar essa primeira parte que fala sobre a angústia. Olha o que diz lá dos versos 1 e até o verso de número 3. Pode até colocar aí, Elô, por favor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram. Os lavradores passaram o arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas. Já fomos no 4, né? 2 ímpios, mas tá bom, já fomos na libertação, né? Ok. Então vamos olhar, meus amados irmãos, a partir do verso 1 até o verso de número 3, o que o salmista traz para a gente, essa realidade de sofrimento e de angústia, que não apenas está específico ao salmista, mas é uma realidade do povo de Deus. Você percebeu que o verso 1 e o verso 2, eles se repetem em uma frase de destaque, quando ele vai dizer, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. E ele continua repetindo, Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Queridos irmãos, a repetição, ela é proposital, ela é importante porque ela exatamente destaca a dor, a angústia e o sofrimento do povo de Deus, do que o autor, do que o salmista retrata. E você vai perceber que na sua repetição deste verso, primeiro, repetindo no verso de número 2, ele traz a ideia do tempo, quanto tempo se prolongou esse sofrimento. Então o salmista, ele não minimiza o sofrimento, ele fala de uma angústia profunda, de uma dor que acompanha Israel desde a sua mocidade, ou seja, ele está falando de angústia, de sofrimento, de dor prolongada, longa. E aí nós poderíamos pensar sobre a história do povo de Deus, sobre a história de Israel, desde os seus momentos de tribulações que passaram lá no Egito, como ali o povo de Deus, o povo da aliança, já sofre pelo exílio egípcio, pelo cativeiro egípcio, pela dominação dos egípcios por 430 anos, e depois a gente retrata o quanto eles foram afrontados, perseguidos, período pós libertação do cativeiro egípcio, onde eles passam por momentos difíceis pela caminhada no deserto. Quando nós entendemos, vendo os ataques dos filisteus sobre o povo de Deus, quando nós percebemos também sobre o reino do sul, que passa pelo cativeiro babilônico, e 70 anos, o reino do norte, as 10 tribos, passam também pelo cativeiro assírio. Então, queridos irmãos, a ideia de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição, ela é peculiar a Israel, ao povo de Deus, ao povo da aliança. Isso precisa estar bem claro para nós, que esse momento que marca a dor, o sofrimento, a angústia, é marca do Israel de Deus, é marca da igreja. A igreja, ela passa pelas reveses, a igreja passa pelo sofrimento, ela passa por esses momentos, e eu estou falando, ela passa, para que você entenda que ela passa. Olha a expressão muito clara e metafórica que o salmista vai trazer para nós, a imagem de aradores passando com arado sobre as costas. Essa primeira ideia metafórica que o salmista expressa, entendeu a ideia? É como você lembra do arado, naquela época de madeira, e
alguns arados com galhos, e passava, você lembra, o arado ele tinha uma força, e ele causava um dano tão grande, que quando o arado ele passava no tempo antigo, é claro que a gente tem hoje os mais modernos, ele afofava a terra, ele marcava a terra. E o que o salmista está dizendo, que a imagem é tão forte da dor e do sofrimento, é como se o arado estivesse passando sobre as costas deles, para que a gente entenda o quanto eles sofreram. Foram feridas abertas, foram tempos de humilhação, o quanto esse povo passou por situações difíceis. Não é apenas Israel, etnia, uma nação. Isso tem a ver conosco. Isso tem uma relação muito próxima a nós. Quantas vezes nos sentimos assim, como arados passando sobre as nossas costas. Há lutas que nos acompanham. O salmista vai dizer, desde a minha mocidade me angustiaram. Talvez a sua dor, a sua angústia, o teu sofrimento seja desde a sua infância. Traumas, abusos, doenças, opressões. Tanto tempo, né? Talvez desde a sua infância. Talvez você até reflita um trauma que ainda grita dentro de você. Desde a sua infância. Hoje vai se falar sobre isso aqui na nossa palestra. Mas o texto, ele é arrebatador. A palavra do Senhor, ela é rica. E aí a gente tem, a partir do verso de número 2, na sua parte final. Pode colocar aí, Elô? Na sua parte final. E eu quero exatamente destacar a parte final, nessa conjunção adversativa. Vai dizer o seguinte: mas não prevaleceram contra mim. Todavia não prevaleceram contra mim. Este é o grande porém da fé. O sofrimento, ele é real. Ele está claro para nós. Mas o sofrimento, ele não nos destruiu. O sofrimento não destrói o povo de Deus. O que eu quero dizer é que a dor daquele povo não foi o fim da sua história. Aqui, nessa parte final do verso de número 2, nós vemos a fidelidade preservadora de Deus que sustenta o seu povo no meio da aflição. João Calvino vai dizer, a igreja é frequentemente ferida, mas não destruída. É ovelha para o matadouro, mas nunca extinta, porque Deus sustenta com a sua herança eterna. Primeira parte, a angústia. Talvez você esteja se sentindo assim. Quantas dores, quantos sofrimentos, o quanto dói, o quanto você sofre diante de momentos difíceis, dolorosos na sua vida. Mas eu queria que você olhasse para o verso de número 2, na sua parte final, que diz o seguinte: mas não
prevaleceram contra mim. Eu sei que está difícil. Eu sei que você está passando por momentos difíceis. Mas isso não prevalecerá contra você. E aí a gente vem para a segunda parte do Salmo 129, que nós desdobramos aqui, que fala sobre a libertação. Verso 4 agora, Elô. Olha o que diz. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Meus amados irmãos, aqui está o coração do Salmo. A razão pela qual o sofrimento não venceu o povo de Deus. Não foi a sua própria força, não foi o seu braço, mas foi a justiça do Senhor. O Senhor cortou a corda dos ímpios. E mais uma vez a gente tem a imagem dos bois e do arado. Os bois conduzindo o arado que é preso por cordas. E o salmista, mais uma vez, ele traz essa figura metafórica para nós. Quando então os bois com seus arados, simbolizando que passavam sobre as nossas costas, e a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, ela é intensa. Mas então, aqui no verso de número 4, nós temos o relato da libertação, que o Senhor cortou a corda. Ele cortou a corda dos animais que conduziam o arado. Ou seja, meus amados irmãos, Deus desamarra, Deus liberta o seu povo do jugo. A justiça de Deus não é apenas no sentido punitivo. Sempre falamos nessa perspectiva, mas a justiça de Deus, ela é libertadora. E o caráter justo de Deus é a garantia de que a nossa opressão, de que a nossa dor, o nosso sofrimento, ele não é eterno. O Senhor, Ele intervém no tempo certo. E aí a gente cantou, o braço forte do meu Senhor me levantará. Obrigado pela ajuda, Natália. Vemos então, meus amados irmãos, Deus intervindo em favor de Israel, Deus intervindo em favor do seu povo, para dar alívio ao sofrimento do seu povo. Quantos de nós estamos angustiados? E é fácil nós pensarmos que Deus não está nos vendo, que Deus parece distante. A gente até canta assim, que Deus é perto e longe, mas para Deus não tem distância. Isso é apenas uma ideia humana para a gente entender Deus presente. Deus não está longe, Deus também não está perto nesse sentido. Deus sempre está conosco. Ele sempre está conosco. Essa é uma ideia humana para a gente entender a presença dEle, mas sim, Ele sempre está conosco, só que no momento da nossa dor, da nossa aflição, da nossa angústia, a impressão e a sensação que nós temos é da sua distância. Martim Lutero dizia que a justiça de Deus para o crente, Martim Lutero diz que a justiça de Deus para o crente é motivo de esperança, não de terror, porque ela é manifesta em Cristo, que nos liberta do cativeiro do pecado e de toda a opressão do maligno. O que eu quero, queridos irmãos, é olhar para essa segunda parte aqui deste salmo e olhar com você e aplicarmos para a nossa vida, para que você saia daqui confortado, leve, porque o Senhor, Ele cortou a corda do arado, dos animais que então conduziam e passava sobre o seu dorso, sobre as suas costas, todo esse momento de angústia, de sofrimento, de dor, mas o Senhor, Ele cortou o laço, Ele despedaçou, então não existe mais, Ele nos libertou. E aí a gente tem a terceira e última parte, que é a esperança.
E aí eu não posso falar que ele nos libertou e trazendo uma ideia passada, nostálgica. Ele liberta ainda hoje. Talvez a dor e o teu sofrimento, a tua libertação sejam diárias da sua vida. E hoje é uma manhã para o Senhor cortar tudo isso que está pesando sobre você. Ele já fez isso nos salvando, mas Ele faz isso no sentido de estar cuidando da gente. O nosso Deus não é um Deus que fez, Ele é um Deus que continua fazendo. Ele é um Deus que na história continua agindo, continua operando, mesmo que a gente olhe realidades que nos assustam. E ontem até eu fiz uma oração assim, muito comovido, olhando para esse mês de setembro, o mês da pátria, e olhar para a nossa pátria, olhar para a situação que nos toca, do nosso país, um país fragmentado, um país dividido, um país caminhando para o caos, um país caminhando para a imoralidade, um país caminhando para momentos extremamente difíceis e delicados, que nos toca o coração, que nos atravessa, que nos marcam. Eu estou falando de maneira coletiva, mas às vezes talvez seja uma realidade que está te tocando individualmente em questões suas particulares. Eu quero dizer que isso tem tempo. Eu quero dizer que o salmista começa a dizer, isso tem muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Pode estar durando muito tempo. Pode estar doendo por esse longo momento. Mas o Senhor, Ele vai cortar a corda. Ele vai cortar o laço. Você crê que Ele pode cortar esse laço até hoje, numa situação da sua vida, agora, aqui no culto da manhã? Você crê que Ele pode fazer isso e você sair daqui já não mais com esse peso, com as suas costas sendo feridas, tomadas pela nossa dor? Porque, conforme eu falei, o nosso Deus fez, mas o nosso Deus ainda faz. Ele não está limitado ao passado. Nós não adoramos a um Deus do passado, nós adoramos a um Deus que ainda age, que ainda opera. Por isso, meus amados irmãos, abre-se para mim, então, o terceiro ponto, que é a esperança. Olha, agora, Elô, por favor, verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que odeiam Sião. Pode? É até bom que eu dou uma respirada. Sejam como a erva dos telhados, que secam antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam: a bênção do Senhor seja com vocês, nós os abençoamos em nome do Senhor. Meus amados irmãos, esses versos finais são uma oração imprecatória. Eu queria até, Olivier, você não passou por ali, queria te perguntar o que no termo jurídico é a ideia do imprecatório, né? O que significa essa ideia? Mas pelo menos me parece que na ideia bíblica é uma oração de intercessão. É uma oração para que Deus estabeleça a sua justiça e exerça o seu juízo sobre os ímpios. Depois você me explica no linguagem jurídico como é isso. Então aqui nós vemos, a partir desses versos de número 5 até o verso 8, o salmista fazendo essa oração imprecatória. Ele pede que os inimigos sejam envergonhados e expulsos. E aqui, queridos irmãos, não se trata de uma vingança pessoal, mas é uma oração que pede para que a justiça de Deus seja estabelecida em favor do seu povo. E mais uma vez, o salmista usa uma imagem, uma linguagem metafórica.
Pode colocar lá, ô Elô? Hoje tu está trabalhando. Aliás, pastor Luiz dá mais trabalho para você do que o pastor Guilherme, né? Que ele pede mais. Vamos lá. No verso 6, por favor. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer. Essa ideia, queridos irmãos, precisa estar clara para nós aqui, olhando para a partir deste verso, que os inimigos, eles não prosperarão para sempre. Que o nosso sofrimento pode ser prolongado, mas ele tem tempo certo para terminar. E ele usa, então, essa linguagem metafórica para dizer que a ação, aquilo que os inimigos plantaram contra nós, são como ervas dos telhados, para nos trazerem a compreensão de que essas ervas que estão no telhado, elas secam antes de florescer, ou seja, toda a injustiça, toda a força opressora, ela não se sustentará, porque essas ervas que estão sob o telhado não vão florescer, não vão prevalecer, mas elas secarão. Que um dia tudo isso será removido. Tenham a certeza, meus amados irmãos, que o futuro, o nosso futuro, pertence ao Senhor. E o nosso futuro está seguro em tuas mãos. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias. Olha só, a canção é bonita. Permanecerei firmado nas promessas que quem? Ele fez promessa para você. Permaneça firmado nas promessas que o Senhor te fez. Aí vem, confiarei. É isso que move a igreja. Nós somos movidos e vivemos pela fé. E essa figura metafórica aqui fala exatamente sobre o fim da ação dos inimigos, que são como ervas nos telhados que não florescem, mas que se secam. Matthew Henry comenta que os inimigos da igreja florescem apenas por um instante. Eles secam e são lançados ao fogo. O povo de Deus, entretanto, permanece, porque se os inimigos, eles são como ervas nos telhados, nós permanecemos, porque a nossa vida está enraizada no Senhor. E podem vir as tempestades, podem vir os momentos difíceis, podem vir as dores, as angústias, mas nós permaneceremos porque nós estamos enraizados no Senhor. Enraizados na fidelidade divina. Eu termino este texto trazendo alguns pontos para nós. A angústia, a dor, o sofrimento são reais. A gente não os nega, mas não é o fim. Deus preserva o seu povo, mesmo no meio do sofrimento. Deus preserva o seu povo mesmo no meio do sofrimento. A libertação, ela virá. Ela veio. Ela virá pela justiça de Deus. O Senhor, Ele é aquele que corta a corda dos ímpios, dos inimigos, e nos traz alívio.
A esperança, meus amados irmãos, ela é certa. Não é esperança nas coisas dessa vida, mas é esperança no Senhor. A opressão não terá a última palavra. O Senhor envergonhará os inimigos e honrará os seus. Portanto, meu irmão e minha irmã, não desanime em meio às suas angústias. Mesmo que o arado tenha passado sobre as suas costas, mesmo que o sofrimento tenha sido longo, a promessa é clara: todavia não prevalecerão contra mim. Cristologicamente, olhemos para Cristo. Ele mesmo foi arado pelo sofrimento, foi coroado com espinhos, esmagado pela ira de Deus no nosso lugar. E por isso temos a certeza de que a justiça de Deus já foi manifestada. A vitória é certa, mesmo que ainda não pareça visível. E eu lembrei do cântico: porque a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa, é do povo de Deus. Mesmo que você não veja, Deus está dando vitória a você. Eu queria te fazer um convite, como gosto de fazer e acho importante. Enquanto nós estaremos cantando uma canção, dizer para você, se você está em angústia hoje, clame ao Senhor, confie na sua justiça. Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que corta as cordas do jugo, que envergonha os inimigos e restaura o seu povo. Conforme nós dissemos, o nosso Deus nos libertou, mas Ele ainda continua libertando. Qual é a dor? Qual é a angústia? Qual é o sofrimento que tem marcado a sua vida? Quais são os arados que têm passado sobre as suas costas e têm doído? Essa manhã pode ser uma manhã do Senhor cortar a corda e tirar de você a dor e trazer para você alívio. Essa é a nossa esperança no Senhor. Fiquemos em pé e vamos cantar esse louvor, que ele é congregacional, ele envolve a igreja, mas ele é pessoal também, particular para você, e que eu quero te convidar, que se isso tudo se relaciona com você, você que está nessa peregrinação, nessa jornada para Jerusalém, mas que o caminho tem sido árduo para você, e você quer então uma oração específica aqui, para que Deus te dê alívio. A vovó não está aí, mas a Helena está, né? Obrigado. Você percebeu que eu estou com a Coriza, né? Muito obrigado. Vamos cantar essa canção. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Enquanto louvamos ao Senhor, se o Senhor falou contigo essa palavra, e você quer que oremos por você, para que essa corda, para que esse laço, para que isso que tem te travado possa ser cortado e você saia daqui com alívio, adorando ao Senhor. Vamos. Ninguém pode parar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não posso estender muito, senão a superintendente vai puxar minha orelha. E eu queria então orar. A Janice, a Nildete pode vir aqui, mas se você quiser vir, eu não vou estender muito, mas se você desejar, pode vir aqui perto, a gente ora isso. Pensa. Vamos então clamar ao Senhor.
nenhum mal prevalecerá contra aquele que é teu escolhido. Nenhum mal prevalecerá contra a tua igreja. Mesmo que a aparência, que o visível nos assuste, nós temos a certeza de que o Senhor é que controla todas as coisas, que o Senhor é soberano, que o Senhor tem poder sobre tudo, e não apenas tem poder, mas não é um poder que o paralisa, que não faz agir, é um Deus que opera, é um Deus que tem poder e que age, e pode agir em favor dessas irmãs, pode agir em favor desse irmão, dessa irmã que está na nave. É o Deus que age em favor da sua igreja. É um Deus que continua cuidando, que nem perseguição, nem o mal, nada vai destruir a igreja do Senhor. Nada vai nos destruir, porque o Senhor é o Senhor da igreja. O Senhor é o noivo que preserva e cuida da sua noiva, que vai cuidar da sua igreja, porque ela é tua, Senhor. E eu te peço então, que o Senhor, nesse tempo de peregrinação, sustenta a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A caminho de Jerusalém.